Desde os primeiros registros da história, um pequeno ponto avermelhado no céu sempre chamou a atenção da humanidade. Diferente das outras estrelas, ele parecia se mover lentamente entre as constelações. Ao longo dos séculos, esse mundo distante alimentou a imaginação humana. Astrônomos tentaram decifrar seus mistérios, enquanto escritores de ficção científica imaginaram civilizações alienígenas vivendo sob sua poeira vermelha. E até hoje, uma pergunta continua intrigando cientistas e entusiastas: será que Marte já abrigou a vida? Não é difícil entender esse fascínio. Entre todos os planetas do Sistema Solar, Marte é um dos que mais se parecem com a Terra. Ele possui montanhas gigantes, vales profundos e paisagens que, à primeira vista, poderiam até lembrar alguns dos desertos do nosso próprio planeta. Nas últimas décadas, uma verdadeira frota de sondas, orbitadores e rovers começaram a revelar Marte em detalhes impressionantes. Graças a essas missões, hoje conseguimos observar o planeta vermelho com uma clareza que seria impensável há pouco tempo atrás. As imagens capturadas mostram um mundo deserto e silencioso, vastas planícies cobertas por poeira avermelhada, vulcões colossais, cânions gigantescos e fenômenos naturais surpreendentes. Mas uma pergunta inevitável surge: como seria estar ali? Caminhar sobre aquele solo vermelho, olhar para o horizonte marciano e ver a Terra apenas como um pequeno ponto de luz no céu. Bom, graças a essas imagens incríveis, podemos ter um pequeno vislumbre de como seria viver no planeta vermelho. Para um planeta que está a dezenas de milhões de quilômetros da Terra, Marte não é tão diferente assim. Na verdade, algumas das suas características são surpreendentemente familiares e parecidas com a Terra. Uma delas é a duração do dia. Um dia em Marte dura 24 horas, 39 minutos e 35 segundos, apenas um pouco mais longo que o nosso. Isso significa que, se estivéssemos vivendo lá, nosso relógio biológico quase não precisaria se adaptar. O ano marciano, por outro lado, é mais longo. Marte leva cerca de 1,88 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. Isso acontece porque sua órbita é maior, já que o planeta está mais distante da nossa estrela. Outra semelhança importante está na inclinação do eixo de rotação do planeta. A Terra possui uma inclinação de 23,5 graus, enquanto Marte tem cerca de 25 graus. Essa diferença é pequena, mas suficiente para produzir algo muito familiar: estações do ano. Assim como na Terra, Marte possui verões, invernos, primaveras e outonos, mas as condições podem ser muito mais extremas. Dependendo da estação e da região do planeta, as temperaturas podem cair para menos 143 graus Celsius nos polos durante o inverno, enquanto no verão, a região do Equador pode atingir até 35 graus Celsius. Marte também possui calotas polares semelhantes às da Terra, mas ali acontece algo bastante curioso. Durante o inverno nos polos, as temperaturas ficam tão baixas que parte da própria atmosfera do planeta, que já é extremamente fina, congela, formando camadas de gelo de dióxido de carbono, o chamado gelo seco. As calotas permanentes, no entanto, são formadas principalmente por gelo de água. Ao longo das estações, essas calotas crescem e diminuem de tamanho. No inverno, elas se expandem e no verão começam a recuar novamente. Em imagens capturadas por sondas orbitais, é possível ver claramente essa transformação ao longo do ano marciano. Outro detalhe fascinante são os padrões em espiral presentes no gelo das regiões polares. Essas estruturas gigantescas se formam devido ao efeito Coriolis, o mesmo fenômeno que influencia os grandes sistemas de ventos e correntes atmosféricas aqui na Terra. Mas o gelo de dióxido de carbono nos polos não permanece ali para sempre. Quando as temperaturas começam a subir, esse gelo passa diretamente do estado sólido para o gasoso, em um processo chamado sublimação. E esse processo tem consequências impressionantes.
À medida que o CO2 volta para a atmosfera, ele pode gerar ventos extremamente fortes, que, em alguns casos, chegam a atingir 400 km por hora. Esses ventos têm um papel fundamental na dinâmica da superfície marciana, movimentando enormes quantidades de poeira pelo planeta. E essa poeira é responsável por alguns dos fenômenos mais impressionantes em Marte. Apesar das semelhanças com a Terra, Marte também possui diferenças importantes, e uma das principais é o seu tamanho. O planeta vermelho é bem menor que o nosso. Marte tem cerca de 6.779 km de diâmetro, enquanto a Terra possui 12.742 km. Além disso, Marte também é menos denso. Como resultado, sua gravidade na superfície é muito fraca. Para ter uma ideia, a gravidade marciana é cerca de 62% menor que a da Terra. Isso significa que, se uma pessoa pesasse 100 kg aqui, em Marte pesaria apenas 38 kg. Essa gravidade reduzida cria condições únicas para a formação da paisagem do planeta. Estruturas geológicas que seriam impossíveis de existir na Terra conseguem se manter estáveis em Marte por bilhões de anos. Um exemplo impressionante disso é o Olympus Mons, o maior vulcão de todo o sistema solar. Esse gigante marciano se eleva a cerca de 22 km de altura, aproximadamente 3 vezes mais alto que o Monte Everest. Mas o que realmente chama a atenção é sua largura. O vulcão possui cerca de 600 km de diâmetro. Olympus Mons é um vulcão do tipo escudo, formado por sucessivas erupções de lava que se espalham lentamente. Por isso, suas encostas são relativamente suaves, com uma inclinação média de apenas 5 graus. Na verdade, o vulcão é tão grande que, se alguém estivesse no topo, não conseguiria enxergar toda a montanha, pois a curvatura do próprio planeta esconderia parte dele. Outro detalhe impressionante é que Olympus Mons é cercado por enormes paredões íngremes que podem chegar a 8 km de altura, marcando os limites dessa gigantesca estrutura. Mas Olympus Mons não é a única maravilha geológica de Marte. Cortando a superfície do planeta como uma cicatriz colossal está Valles Marineris, um sistema gigantesco de cânions que se estende por milhares de quilômetros. Para ter uma ideia de sua escala, ele é cerca de 3 vezes mais longo que o Grand Canyon e até 4 vezes mais profundo em algumas regiões. Quando observamos Marte do espaço, essas estruturas gigantescas ajudam a explicar por que esse mundo possui uma aparência tão dramática. Mas talvez a característica mais marcante do planeta seja a coisa que já notamos de primeira ao olhar para Marte: sua cor vermelha. Essa coloração vem da enorme quantidade de ferro presente nas rochas e no solo marciano. Ao longo de bilhões de anos, esse ferro reagiu com oxigênio, formando óxido de ferro. Basicamente, o mesmo processo de ferrugem que acontece com o metal aqui na Terra. É por isso que o solo, as rochas e a poeira de Marte possuem esse tom avermelhado e enferrujado, dando ao planeta o apelido que conhecemos tão bem, o Planeta Vermelho. E graças às diversas missões enviadas até lá, como Viking, Spirit, Opportunity e Perseverance, hoje conseguimos observar essas paisagens com um nível de detalhe impressionante. Imagens que, há apenas algumas décadas atrás, seriam consideradas completamente impossíveis. No entanto, quanto mais exploramos Marte, mais percebemos que esse mundo está longe de ser apenas um deserto silencioso. Ao observar as paisagens áridas e silenciosas de Marte, é fácil imaginar que estamos diante de um mundo completamente morto. Um planeta congelado no tempo, onde nada acontece. Mas a realidade é bem diferente. Marte é, na verdade, um planeta surpreendentemente ativo, onde diversos processos naturais continuam moldando sua superfície até hoje. Um exemplo impressionante disso foi registrado em 2008, quando uma sonda em órbita
órbita capturou imagens de uma enorme avalanche acontecendo na encosta de uma formação marciana. A queda de material levantou uma gigantesca nuvem de poeira, revelando o quanto a superfície do planeta ainda está em constante transformação. E quando falamos de poeira em Marte, estamos falando de algo realmente monumental. Algumas das dunas marcianas podem atingir até 700 metros de altura, e certas regiões cobertas por areia e poeira se estendem por vários quilômetros. Em algumas imagens orbitais, uma única fotografia pode cobrir uma área de mais de 6 quilômetros de largura, mostrando enormes nuvens de poeira se espalhando pelo terreno. Mas talvez uma das formações mais curiosas já observadas no planeta vermelho sejam as chamadas aranhas de Marte. Apesar do nome, elas não têm nada a ver com criaturas vivas. Essas estruturas podem variar de 45 metros até cerca de 1 quilômetro de diâmetro e surgem por causa de um fenômeno bastante peculiar. Durante a primavera marciana, a luz do Sol aquece o gelo de dióxido de carbono que está logo abaixo da superfície. Esse gelo, então, se transforma diretamente em gás e fica preso sob uma camada sólida de gelo acima dele. A pressão aumenta até que o gás finalmente rompe essa camada, explodindo em forma de jato para a superfície. Esse processo cria verdadeiros geysers de gás que lançam poeira escura para o alto. Quando esse material cai novamente no solo, forma padrões radiais que lembram pernas de aranhas espalhadas pelo terreno. Essas impressionantes estruturas foram registradas recentemente pelo instrumento TGO da missão ExoMars, durante passagem sobre Marte no início de 2024. Mas essa não é a única evidência de que o planeta continua mudando. Algumas dunas marcianas, por exemplo, foram fotografadas diversas vezes ao longo de um mesmo ano. Comparando essas imagens, os cientistas perceberam que as formas das dunas realmente mudam com o tempo, conforme o vento transporta lentamente a poeira pela superfície. E há ainda outro fenômeno fascinante: novas crateras de impacto continuam surgindo em Marte. Em alguns casos, esses impactos são tão recentes que ainda é possível ver a poeira clara sendo exposta ao redor da cratera. Em uma dessas formações, os cientistas observaram algo ainda mais surpreendente. O impacto revelou o gelo de água presente no subsolo, que chegou a derreter momentaneamente, deixando marcas visíveis de escoamento ao redor da cratera. Tudo isso mostra que Marte está longe de ser um mundo completamente estático. Na verdade, mesmo com sua atmosfera extremamente fina e suas temperaturas extremas, o planeta continua vivo em termos geológicos e ambientais. E alguns dos fenômenos responsáveis por essa atividade são tão poderosos que podem até envolver o planeta inteiro. Um dos fenômenos mais impressionantes de Marte acontece justamente na sua atmosfera, mesmo sendo extremamente fina. Quando ventos fortes passam pela superfície do planeta, eles levantam enormes quantidades de poeira. Essa poeira pode formar gigantescas paredes que avançam lentamente pela paisagem marciana. Em alguns casos, essas tempestades crescem tanto que acabam se espalhando por todo o planeta, criando verdadeiras tempestades globais de poeira. Fenômenos desse tipo são tão grandes que podem ser vistos claramente do espaço. Em uma sequência de imagens registradas por sondas orbitais, é possível observar uma dessas tempestades surgindo e, apenas uma semana depois, perceber como ela já havia se dissipado, revelando novamente a superfície do planeta. Essas tempestades são algo completamente diferente de qualquer fenômeno que experimentamos na Terra. Mas esse não é o único fenômeno causado pelo vento em Marte. O planeta também é palco de inúmeros tornados de poeira, que se formam quando o ar aquecido próximo ao solo começa a subir rapidamente. Esses redemoinhos pequenos são surpreendentemente comuns e já foram fotografados diversas vezes, tanto por orbitadores quanto por rovers na superfície. Alguns deles podem atingir mais de 800 metros de altura, com colunas de poeira visíveis a quilômetros de distância.
Diante de tantos fenômenos atmosféricos, poderíamos imaginar que Marte possui uma pressão atmosférica relativamente alta, mas a realidade é exatamente o oposto. Como vimos, a atmosfera marciana é extremamente rarefeita. Para encontrar uma pressão semelhante aqui na Terra, seria necessário subir até cerca de 120 mil pés de altitude na nossa própria atmosfera. Além disso, 96% do ar marciano é composto por dióxido de carbono, o que torna impossível a respiração humana sem equipamentos especiais. Qualquer pessoa que quisesse visitar o planeta precisaria usar um traje pressurizado para sobreviver. Apesar disso, essa atmosfera fina ainda é capaz de produzir um pôr do sol surpreendentemente belo, alguns dos quais já foram fotografados pelos rovers que exploram o planeta. Mas Marte nem sempre foi assim. A presença de leitos de rios secos e canais antigos revela que, em um passado muito distante, o planeta possuía uma atmosfera muito mais espessa. Naquela época, as condições permitiam que a água líquida fluísse pela superfície. Mas então, o que aconteceu? Bom, a explicação mais aceita pelos cientistas envolve algo invisível, mas extremamente importante: o campo magnético. Estudos indicam que Marte perdeu sua magnetosfera há cerca de 4 bilhões de anos. Sem essa proteção, o planeta ficou exposto diretamente ao vento solar que, ao longo de bilhões de anos, foi arrancando lentamente partículas da atmosfera marciana e as lançando para o espaço. Hoje, algumas sondas que orbitam Marte conseguem até detectar essas partículas atmosféricas sendo arrastadas para longe do planeta, formando uma espécie de cauda invisível que se estende pelo espaço. E mesmo com uma atmosfera tão diferente da nossa, Marte ainda guarda mais algumas surpresas, inclusive no céu, acima de sua superfície. Além de suas paisagens impressionantes, Marte também possui dois pequenos companheiros orbitando ao seu redor, Phobos e Deimos. Comparada à nossa Lua, elas são minúsculas e possuem formatos irregulares, quase como grandes rochas capturadas pela gravidade do planeta. Phobos, a maior delas, orbita incrivelmente perto de Marte, a apenas cerca de 6.000 quilômetros de distância. Para comparação, a nossa Lua está a aproximadamente 384 mil quilômetros da Terra. Essa proximidade faz com que Phobos pareça relativamente grande no céu marciano, mesmo sendo um corpo pequeno. Já Deimos, por outro lado, é menor e muito mais distante. No céu de Marte, ela aparece apenas como um pequeno ponto brilhante, quase como uma estrela vagando lentamente pelo espaço. Mas uma das cenas mais impressionantes já registradas em Marte envolve justamente uma dessas luas. Rovers na superfície do planeta conseguiram capturar um eclipse solar causado por Phobos. Nas imagens é possível ver a pequena lua irregular passando diante do Sol e escurecendo momentaneamente a paisagem marciana. Um fenômeno raro até mesmo aqui na Terra, e ainda mais extraordinário quando observado em outro mundo. No entanto, existe uma visão que talvez seja ainda mais marcante: a Terra vista de Marte. Em algumas imagens registradas por sondas espaciais, nosso planeta aparece apenas como um pequeno ponto de luz no céu escuro. Algo tão discreto que poderia facilmente ser confundido com uma estrela comum. Mas naquele pequeno ponto azul estão todos os oceanos, todas as cidades, todas as histórias e todas as vidas que já existiram na humanidade. Essa perspectiva nos lembra de algo profundo. Mesmo separados por milhões de quilômetros, Marte continua sendo nosso vizinho cósmico e também um dos destinos mais prováveis da exploração humana no futuro. Talvez um dia astronautas caminhem por aquelas planícies vermelhas. Talvez colônias humanas sejam construídas ali, e talvez futuras gerações olhem para o céu marciano e vejam a Terra da mesma forma que hoje vemos Marte, como um pequeno ponto brilhante carregado de significado. Porque do topo de seus vulcões gigantes até as profundezas de seus cânions colossais, Marte continua sendo um mundo extraordinário, cheio de mistérios, paisagens incríveis e histórias que ainda estão esperando para serem descobertas.
descobertas, e quem sabe, talvez um dia ele também faça parte da nossa própria história.